Nesta quinta-feira teremos reunião importante para o potencial construtivo de São Januário sair. Vamos falar sobre isso porque, olha, a reforma depende muito desta situação. Vamos falar também sobre Álvaro Pacheco, confirmando aquela informação que a gente tinha dado após assistir a coletiva. O Álvaro não deve vir para o Brasil esta semana. Vamos explicar tudo. E também falar sobre a volta aos treinos do Vasco visando o clássico contra o Flamengo e o menor público do Vasco nos últimos 2 anos aconteceu nesse último domingo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Muita informação, opinião, notícias a partir de agora. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, uma opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Antes de começar os assuntos do vídeo, já lembro, aqui no canal temos a análise do Álvaro Pacheco. Você que quer conhecer o novo técnico do Vasco, está aqui no canal depois de assistir esse vídeo. Entra aqui na nossa página, já segue se você não é inscrito e acompanha lá a nossa análise sobre o novo técnico do Vasco, provável novo técnico do Vasco. E falando sobre ele, sobre o Álvaro Pacheco, a gente já tinha dito aqui para vocês, eu fiz questão de assistir a entrevista coletiva do Álvaro após a derrota contra o Braga, que tinha deixado claro, olha, o Álvaro quer terminar a temporada lá, eles têm um jogo importante contra o Arouca, eu cheguei até a falar que era o Porto, mas não é o Porto, era o Arouca, e eles podem chegar a uma pontuação que é uma pontuação histórica. Até então, Vitória de Guimarães não tinha chegado a mais do que 62 pontos, eles hoje têm 60. Se ganhar do Arouca, chega a 63 e faz a maior pontuação da história do Vitória de Guimarães. Com isso, ele deve terminar a temporada, como ele já tinha dito ao Cuiabá também, quando o Cuiabá foi o procurar, que ele ia terminar a temporada. Então, muito provavelmente a gente não vai ter Álvaro Pacheco no jogo contra a equipe do Flamengo e também no jogo contra o Fortaleza. É pouco provável até que ele esteja em campo, no estádio, assistindo o jogo, mas não vá para o jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. Então, o Vasco provavelmente, se não tiver nenhum tipo de paralisação aí como quer se fazer do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama não terá o seu técnico aí nos próximos 2 jogos. Então a gente deve ter Rafael Paiva aí no mínimo por mais 2 jogos como técnico do Vasco. Isso porque o Álvaro Pacheco tinha dado a sua palavra ao Vitória de Guimarães sobre a multa. Realmente, a gente já falou isso, inclusive isso aqui, né? Eu tinha procurado informações lá. É 1 milhão de euros, mas o Álvaro Pacheco tinha um acordo com o Vitória de Guimarães para que ele saísse no final da temporada e ninguém pagasse nenhum tipo de rescisão, porque ele não estava contente com a situação que estava ocorrendo lá no time do Vitória de Guimarães. Mas, enfim, essa é a situação do técnico Álvaro Pacheco. Esclarecido? Beleza? Agora vamos falar do Vasco agora, atual, o que é que está acontecendo no Vasco. Porque, olha, teremos uma reunião muito importante para a reforma de São Januário sair. É mais um passo para que a reforma de São Januário saia. Isso porque nesta quarta-feira, às 10 da manhã, teremos a primeira audiência pública para que o potencial construtivo seja discutido. É importantíssima a participação da população, é importantíssimo também que todos estejam lá para demonstrar essa vontade desse projeto sair. É a primeira das 3 que acontecerão. Terá também em São Januário, também deve haver alguma no local onde o potencial construtivo está localizado. E com isso, o Vasco da Gama dá mais um passo para que a sua situação envolvendo o nosso estádio, nosso novo estádio, saia de pé. Né? A expectativa era que saísse antes, né? Mas com todos os atrasos, ainda é ano político, pode ter mais atrasos ainda, mas nesta quarta-feira aí teremos essa primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores, às 10 da manhã. Você que quiser participar, puder participar, está aí no Rio, vá lá, dê a sua opinião e ajude o Vasco aí
o potencial construtivo sair com fé em Deus. Falando agora também sobre o campo e a bola, o Vasco da Gama se representou nesta segunda-feira, ou nesta terça-feira, segunda-feira foi folga. Mais uma vez tivemos aí Rafael Paiva no comando. Ainda o Vasco está providenciando a situação do exame de ressonância magnética do Adson para saber como é que está a situação do jogador, mas o Vasco se prepara para enfrentar o Flamengo. Para esse jogo, o Vasco terá a volta do Hugo Moura, que esteve suspenso contra a equipe do Atlético Paranaense e esteve suspenso contra a equipe do Vitória, né, depois de ter expulso contra o Atlético Paranaense, e volta neste jogo. Será que vai ser escolhido? Já que o Esposa fez uma baita partida. Inclusive, parabéns ao Esposa. O Esposa fez uma partida, se você for olhar os números do Esposa, um dos melhores em campo. Primeiro em muitos quesitos, roubada de bola, bolas longas, interceptação. O cara jogou muito bem. Os números dele não negam, né? Os números do Esposa não negam. Apesar de ter gente que falou que o Esposa foi mal, que o Esposa é isso e aquilo, os números mostram outra situação. O Esposa foi muito bem e pode continuar no time titular. Com isso, o Hugo Moura permaneceria no banco de reservas do Vasco da Gama. Também a expectativa é para saber, vai continuar com os 3 atacantes? O Payet ali no meio também foi muito bem. A briga entre Rossi para a vaga, né, já que o Adson está suspenso, será que o Rossi vai continuar? Alguém vai ter outra chance aí? Volta Ryan, tem Serginho também, tem Eric Marcos. Quem será o escolhido? Enfim, são muitas definições para o clássico do próximo sábado no estádio do Maracanã entre Vasco e Flamengo. É isso. Esperamos aí que o Vasco saia com um resultado positivo. Tá precisando, tá? Uma vitória de um clássico aí seria fundamental, né? Fundamental para que o Vasco continue se reerguendo. O Vasco está fora da zona de rebaixamento. Para mim, nesse início de campeonato, você tem que tomar o maior número de pontos possíveis e tem que fazer isso, fazer valer o mando de campo, que é do Vasco, apesar de que vai ser 50-50 torcida, mas o Vasco precisa fazer valer. E falando sobre torcida, cara, o Vasco teve o menor público dos últimos 2 anos no jogo contra o Vitória. 11.094 pessoas estiveram em campo, estiveram em São Januário para acompanhar a vitória do Vasco contra a equipe baiana. E é o que eu falei, era surpreendente. O Vasco nos últimos 2 anos vinha lotando São Januário, até com time reserva, com um time cheio de garotos. O Vasco estava lotando São Januário, né? Sempre acima dos 15 mil. E em meio a essa crise aí, a galera, inclusive, das organizadas, soltaram aí uma emissão de um comunicado, né? Emitiram um comunicado dizendo que as torcidas organizadas, a minoria de satisfeitos, como ele falou, né? Decidiram não levar nenhum instrumento, nenhuma bandeira, nenhuma fala como protesto e repúdio à forma como a torcida do Vasco é tratada, e a arquibancada vascaína é fundamental para o Vasco, para o rendimento do time. Criticou também a SAF, que precisa entender que o torcedor organizado ou não merece ser valorizado, não merece um time como esse. Foram as palavras aí da Astovas, Associação das Torcidas Organizadas do Vasco, e diz que esse protesto foi pontual. Contra os vermes voltaremos com força total, ou seja, Flamengo. Mais medidas serão tomadas sempre que a 77 e a SAF desrespeitarem os sentimentos do torcedor vascaíno. Essa foi aí a situação da galera da organizada do Vasco, que não ficou nada satisfeita com o tratamento dado pelo Vasco SAF. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui. Se inscreve, dá uma moral. Deus abençoe a todos. E valeu. Tamo junto. Mais tarde a gente volta com mais informações do nosso gigante da colina. Tamo junto.